Saudações tricolores, pessoal, tudo certo com vocês? Estou chegando para a gente trocar mais uma ideia sobre as coisas do Grêmio e falar de dois jogadores que nesse momento, no futebol as coisas mudam, tá? Mas nesse momento são os reforços mais perto de um anúncio por parte do Grêmio. Eu estou falando do Daverson e também do Vina, o centroavante Daverson, o meia Vina, e eu quero estabelecer aqui uma diferença muito grande entre esses jogadores, porque algumas pessoas até comentaram nos vídeos recentes: pô, Cristiano, tu é a favor do Daverson, por que tu é contra o Vina? Eu quero explicar isso e colocar algumas diferenças para vocês que envolvem essas duas negociações, tá? E acho que no fim das contas vocês vão concordar comigo. Para quem não está inscrito no canal ainda, faz isso agora. Aqui embaixo tem o botão de inscrever-se. Venham fazer parte desse nosso time aí de mais de 40.300 gremistas. Vamos chegar a 40.400. Eu conto com a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o like. Não esqueçam, não deixem para depois. Não precisa deixar o like no final do vídeo. Pode mandar agora que ajuda e ajuda bastante, tá? O Daverson, vamos lá. O Daverson é um centroavante que viria para ser reserva do Diego Costa, certo? E para jogar as partidas, obviamente, em que o Diego Costa estiver lesionado, suspenso, preservado, por aí vai. O Daverson, jogando bem ou jogando mal, ele tem altos e baixos na carreira, mas ele sempre fez gol por onde passou. Mesmo agora no Cuiabá, antes no Palmeiras, no Getafe lá atrás, o Daverson é um cara que sempre fez gol por onde passou, tá? Esse é um ponto sobre o Daverson. Ele é meio maluco, o extracampo dele não é o melhor do mundo, ele não é o meu camisa 9 dos sonhos, beleza, tá? Tudo isso eu acho que nós concordamos. Mas chegar o cara para ser um reserva, um cara que já conhece o futebol brasileiro, que está adaptado às coisas daqui, que está jogando por um clube brasileiro, isso facilita uma adaptação, tá? Então eu vou por esse lado. É claro que eu não pagaria um caminhão de dinheiro pelo Daverson, não pagaria multa para o Cuiabá, claro que não. Mas se o Grêmio conseguir compor um negócio no sentido do Daverson chegar agora no mês de julho e já sair jogando, cara, eu acho que a gente ganha e ganha muito, porque como eu falei, mesmo onde foi mal, o Daverson sempre fez gol. E ele é centroavante, cabeceador, faz pivô e tal, aquela coisa toda, tá? Esse é o caso do Daverson. O Vina, por que eu acho diferente? Porque o Vina, ele não rendeu assim grande coisa no Grêmio ano passado. Ele fez um gol no Grenal, talvez tenha sido o momento mais marcante da passagem dele, mas eu vou lembrar para vocês que o Vina, quando era titular, era contestado pela pouca participação dele nos jogos, tanto que termina o gauchão, entra o brasileiro, o Vina perde posição, ele vira reserva do time do Grêmio, começa a se discutir se ele teria lugar, inclusive, no grupo, por conta do rendimento dele ser muito abaixo, e o Renato acaba colocando num jogo diante do Atlético Paranaense em Curitiba, o Vina como centroavante. O Grêmio preservou jogadores naquela tarde e o Vina foi de falso 9, no lugar do Soares, vamos dizer assim. E ele até saiu bem, mas depois daquilo ele voltou a não conseguir render, nem como falso 9 e nem como meia. E aí pintou o futebol saudita, os caras fizeram a proposta, o Vina foi pra lá, não foi bem, o time dele foi rebaixado, o Al Hazen, com a pior campanha do último campeonato saudita, os caras ficaram na lanterna. E aí um ano depois o Vina quer voltar. Eu vou pra dentro do campo dizer o seguinte, tá? Eu acho que o Grêmio precisa da contratação de um meia. Não estou dizendo que não. Precisa. Nós precisamos de um cara para ser o reserva do Cristaldo. Não discuto isso. Só que eu acho que esse cara não é o Vina. Porque o que precisa o Grêmio em termos de característica é um articulador de jogadas. Nem o Cristaldo é um grande articulador. O Cristaldo é um segundo atacante. É um cara que vai jogar ali ao redor da área, certo? O Vina, ele tem uma característica em que ele pode ser talvez um segundo atacante, ele pode ser daqui a pouco improvisado para jogar de costas, mas ele não é um criador, ele não é um articulador de jogadas, ou seja, trazendo o Vina, nós vamos continuar carentes dessa característica do cara para ser o pensador, o cara para ser o distribuidor de jogadas do time. Então, o que eu acho? Que nós precisamos de um meia, mas esse meia, na característica e também no rendimento recente, não é o Vina. Então não é uma questão de idade, até porque Vina e Daverson regulam de idade, acho que até que o Daverson é um pouquinho mais velho, enfim, os dois regulam. Não é uma questão simplesmente de idade,
Mas a questão é característica. Nós precisamos de um cara da característica do Daverson para ser o reserva imediato do Diego Costa e jogar quando o Diego Costa está fora. Nós precisamos de um meia para ser reserva do Cristaldo, mas não um meia que tenha necessariamente as mesmas características. Por quê? Porque falta no nosso grupo um cara que seja justamente um complemento. Um cara que tenha a característica de organizar, articular o time. E esse cara, para mim, não é o Vina. Por isso que, para mim, tem uma diferença muito grande nesse momento entre Daverson e Vina. E é por isso que eu acho que o Daverson serve e o Vina, nesse momento, eu acho que não acrescentaria tanto assim. Comentem aqui embaixo, pessoal. Quero saber a opinião de vocês também na caixa de comentários aqui embaixo. Deixem o like no vídeo e não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal.